pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal da Anatomia Virtual. Hoje nós estamos começando uma série de vídeos sobre osteologia, mas antes disso, inscreva-se no nosso canal, isso ajuda a divulgar o nosso canal, compartilhe e dê seu joinha. Bem, pessoal, hoje nós vamos começar falando sobre definição, a função e a classificação dos ossos. A osteologia, em sentido restrito e etimologicamente, é o estudo dos ossos. Em sentido mais amplo, inclui estudo das formações intimamente ligadas ou relacionadas com os ossos, com eles formando em todo o corpo o esqueleto. Assim sendo, podemos definir o esqueleto como um conjunto de ossos e cartilagens que se interligam para formar o arcabouço do corpo do animal e desempenhar várias funções. No entanto, os ossos são definidos como peças rígidas de números, coloração e forma variáveis, com a origem, estrutura e função semelhantes, e que em conjunto constitui o esqueleto. Então, os tipos de esqueleto que a gente pode encontrar. Então, nós temos o exoesqueleto, o endoesqueleto, nós temos esqueleto artificial, esqueleto natural, esqueletos mistos, que pode ser tanto artificial quanto natural. Então, de acordo com a escala zoológica, que nós temos os artrópodes, por exemplo, que o corpo deles se caracteriza-se por um exoesqueleto. Por quê? O exoesqueleto, porque as estruturas aqui que prendem-se ao corpo dele são externas, constituindo o exoesqueleto, são sustentados por estruturas externas. O endoesqueleto é um caso dos vertebrados, como o osso, e dos animais, que é formado a partir de partes móveis do corpo e constitui aí o endoesqueleto. E o endoesqueleto e o exoesqueleto, no caso de tatu, por exemplo, nós temos o exoesqueleto e o endoesqueleto. Além disso, nós temos esqueletos naturais, que são inteiramente preservados, com as suas peças ósseas, que são cadavéricos, que preservam os ligamentos e tudo. E também nós temos os esqueletos artificiais, como a gente pode encontrar nos laboratórios de anatomia, que utilizam peças sintéticas para o seu estudo. E mistos também, porque quando a gente vai fazer um preparo de material ósseo, muitas vezes envolve técnicas de maceração, que é retirada de resíduos orgânicos para que se prepare o material. Aí utiliza-se, além das peças rígidas, naturalmente, a gente utiliza-se de outros materiais também, como mola, parafuso, etc., para poder fazer a montagem. Bem, pessoal, nós vamos começar a falar agora sobre as funções dos ossos. Os ossos têm uma série de funções importantíssimas no nosso corpo. Tem a função de suporte, proteção, participação no movimento, ela ajuda na homeostasia de mineral, auxilia na produção de células sanguíneas e também no armazenamento de triglicerídeos. Vamos ver um pouquinho cada uma dessas funções. Pessoal, locomoção, porque os ossos, eles fazem parte do sistema locomotor. O sistema locomotor ele é constituído por ossos, articulações e músculos. E a participação no movimento é porque os músculos esqueléticos que se contraem, elas exercem tração sobre os ossos para produzir o movimento. Como vocês podem observar aqui, os músculos estriados esqueléticos, eles se inserem aqui nos ossos para haver a tração do movimento. Além disso, nós temos o suporte,
O suporte, os ossos funcionam, né, como um arcabouço aí, estrutural para o corpo, sustentando os tecidos moles e fornecendo um ponto de aderência, como eu disse, para os tendões da maioria dos músculos esqueléticos. Nós temos também, olha, proteção, por exemplo, olha, a caixa craniana, que como vocês veem, né, aloja todo o encéfalo, né, os forames das vértebras, o forame vertebral se aloja na medula espinhal. Aqui o gradil costal, nós temos os pulmões, o coração. Aqui a cintura pélvica, que traz o que? Proteção para os ossos. Além dessas funções de suporte, locomoção, proteção que nós falamos, os ossos têm uma função muito importante, que é a de reserva mineral, reserva de sais minerais, né? O tecido ósseo ele armazena vários minerais, e especialmente o cálcio e fósforo, e contribuem para fortalecer o osso. O osso pode liberar minerais da corrente sanguínea para manter os balanços minerais críticos e para distribuir minerais para outros órgãos. Isso é muito importante, né, para o fortalecimento do osso. Lembrando só que com o envelhecimento todo o nosso corpo muda, a constituição de tecidos, de células, tudo muda e consequentemente as reservas de sais minerais também. Então, embora a pessoa tenha uma alimentação adequada, tudo convém que a pessoa possa repor esses sais minerais oralmente, porque pode-se evitar aí o que a gente conhece como a osteoporose, né, que é a perda de sais minerais nos ossos. Outra função muito importante dos ossos é a produção de células sanguíneas. Os ossos, todos os ossos, possuem no seu interior a chamada medula óssea. Pessoal, não vamos confundir medula óssea com medula espinhal. A medula espinhal se aloja aqui entre os forames vertebrais e ela é uma estrutura do sistema nervoso central. A medula óssea, ela fica no interior dos ossos, e a medula óssea, ela vai fazer a produção de células sanguíneas, homeostase, né? A produção de células sanguíneas é feita pela medula óssea, que vai promover aí a produção de células sanguíneas vermelhas e brancas, que é a hematopoese. A hematopoese, quando a gente fala, nada mais é que a produção de células sanguíneas. Vocês já devem ter consultado algum hemograma de vocês, tudo visto lá, que tem a série branca, a série vermelha, então é nada mais que isso daí. E quando a gente fala, você já deve ter ouvido falar também, transplantes de medula óssea, né, transplantes de medula, quando a pessoa precisa, nada mais quando a pessoa está com leucemia, transplantar essas células sanguíneas que são produzidas da medula óssea. Então, como eu disse, todos os ossos vão realizar a hematopoese, que é a produção, né, dessas células sanguíneas através da medula óssea, só que devido o fácil acesso, ele é coletado muito através do externo e através do osso do quadril, devido ao fácil acesso à coleta. Isso que eu comentei agora, pessoal, é mais curiosidade. Então, a divisão do esqueleto. Nós temos o esqueleto axial, que é crânio e coluna vertebral. O esqueleto apendicular, que é membro superior e membro inferior. O cíngulo do membro superior e o cíngulo do membro inferior. Então, se vocês lembrarem, na divisão do corpo humano, como nós explicamos
na aula de introdução à anatomia humana 1, quem não assistiu pode assistir, que tem lá, né, ó, a cabeça, o pescoço, o tronco. Então essa parte está relacionada com o esqueleto axial, na qual nós temos os ossos do crânio, aqui os ossos que compõem a coluna vertebral, as costelas, a coluna vertebral. Nós temos também os membros, né? O membro superior, o membro inferior, que é formado por braço, antebraço e mão, que nós comentamos. E aqui nós temos, olha, o membro superior e o membro inferior. Aqui só para você já se habituando com os nomes, nós vamos fazer aula de membro superior e membro inferior, especificamente. Nós temos o húmero, nós temos o rádio, a una, os ossos do carpo e as falanges. Aqui a clavícula e a escápula, que vai formar o cíngulo escapular. O cíngulo escapular, que vai ser o ponto de união entre o membro superior ao esqueleto axial. E aqui o membro inferior, nós temos o fêmur, a tíbia, a fíbula, os ossos do tarso, os metatársicos e as falanges. O membro inferior também se articula ao esqueleto axial através de um cíngulo pélvico formado aí pelos ossos do quadril. Aqui mostra o cíngulo escapular, formado pela clavícula e escápula, e o cíngulo pélvico formado pelo osso do quadril. Então, quantidade de ossos e suas variações. Então, no corpo humano, existe aproximadamente 206 ossos. Só que, como a gente falou, existem variações anatômicas, né? Então, como eu disse, variação anatômica é uma alteração numa estrutura ou órgão, na qual não vai afetar a função do órgão. Então, a gente tem aqui a contaidade, por exemplo, nós temos aqui o osso o crânio do recém-nascido separado, nós temos aqui os dois frontais, dois parietais, o frontal, nós temos o osso do quadril aqui, ilho, isco e pubis. Notem que no recém-nascido, esses ossos se encontram separados pela membrana fibrosa aqui, onde vai ocorrer aquele tipo de ossificação intramembranosa que nós comentamos no vídeo de ossificação intramembranosa. E na fase mais adulta, né, mais avançada, vai se ossificar esses ossos e, consequentemente, vai diminuir o número de ossos. Então, por isso que a gente fala com uma variação quanto à idade. Porque um recém-nascido, por exemplo, tem mais ossos do que um adulto. Assim como no osso do quadril. É um outro exemplo, né? Um outro exemplo que nós temos aqui, ó, o ilho, o isco e o pubis. Aqui também é tecido conjuntivo fibroso. Ocorre a ossificação intramembranosa, que também para fazer a união, porque é um osso plano, que nós vamos comentar. E aqui ocorre a união entre os ossos. E fatores individuais, nós temos também, vou mostrar uma imagem, que eu disse para vocês, que às vezes na hora de ossificar esses ossos, pode acontecer que forme algum osso a mais. Veja formar, vamos supor, um único occipital, no meio do occipital um ossinho a mais ali, que é um osso chamado osso extranumerário, que eu vou mostrar para vocês, que é uma variação anatômica também. Além disso, nós temos critérios de contagem, porque na audição nós temos os ciclos da audição, que é o estribo, bigorna e martelo, que esses ossos muitas vezes têm anatomistas que vão contar ele e tem anatomistas que não vão contar ele. Então, olha aqui, ó, quanto também os aspectos, né, da anatomia óssea, ela pode se variar quanto a espécie de raça negra, raça branca, tem uma variação quanto a raça, e também quanto ao sexo. No geral, pessoal, os ossos femininos, eles são mais finos, mais delicados do que do homem. A mulher possui essa característica. Uma característica bem evidente, que é fácil de diagnosticar
nós temos aqui, ó, sobre o osso frontal, uma estrutura chamada de arco superciliar. Se você quiser sentir até em vocês mesmos, em comparado com o homem ou em uma mulher, vocês vão perceber que o homem possui o arco superciliar bem mais saliente do que a mulher. Outra diferença é o ângulo da síntese púbica. Aqui a gente tem uma pelve feminina e uma pelve masculina. Nota-se que existem várias diferenças anatômicas entre elas, e uma que é bem evidenciado, que fica caracterizada aí a diferença, é o ângulo da síntese púbica. Observe que o ângulo da síntese púbica feminino é bem maior do que o ângulo da síntese púbica masculina. Quanto à idade, nós já falamos, né, do recém-nascido e do adulto. Os fatores individuais, foi isso que eu falei para vocês. Ocorreu ossificação lá nos ossos do crânio, certo? À medida que ocorreu a ossificação dos ossos do crânio, pode ser que alguns indivíduos formem-se um ossinho a mais. E esse ossinho a mais é chamado de osso extranumerário. E nem por isso é errado, né? É considerado aí uma variação anatômica. Classificação dos ossos. Então nós vamos começar agora a classificar esses ossos. Eles são classificados de acordo com 3 dimensões, que é comprimento, largura e espessura, e também de acordo com a forma do osso. Então, primeiramente, nós vamos ver aqueles que são classificados contra essas 3 dimensões: comprimento, largura e a espessura. Então, aqui nós temos, olha, o húmero, né? O húmero. Aqui vários tipos de ossos longos. Então, o que é um osso longo, né? Um osso longo é quando o comprimento é maior que a largura e a espessura. Exemplo: rádio, una, húmero, metacarpo, tíbia, fíbula, fêmur. São vários tipos de ossos longos. E nós vamos ver daqui a pouco algumas características especiais que o osso longo possui. Então, estruturas do osso longo, né? O osso longo, eles possuem algumas particularidades especiais. Então, eles possuem 2 extremidades, uma extremidade proximal e uma extremidade distal. Essa extremidade proximal é chamada de epífise proximal e a extremidade distal é chamada de epífise distal. Se nós realizarmos um corte transversal aqui no osso, só lembrando, corte transversal é aquele que separa nível superior de nível inferior. Nós vamos encontrar no interior uma estrutura que é um canal chamado de canal medular. O que nós vamos encontrar nesse canal medular? Esse canal medular, ele vai ser preenchido aí pela medula óssea. Lembrando, como eu disse, todos os ossos têm medula óssea. Vai realizar a hematopoese. Porém, aqui no osso longo, existe um compartimento especial para ela, que é esse cantinho aqui, que é o canal medular. Quando nós temos o osso em fase de desenvolvimento, na articulação do tipo sincondrose que eu falei, existe uma separação, né, entre a epífise proximal e distal e o corpo, né, pelo disco constituído de cartilagem hialina, que é o disco epifisário. Só que, quando o desenvolvimento se cessa, existe uma união, né, entre a diáfise e a epífise. E essa união, o local entre a união da epífise e a diáfise é chamada de metáfise.
Então, diáfise é o corpo, metáfise é a união entre a epífise e a diáfise. E nós temos também, pessoal, uma estrutura que está presente em todos os ossos, que é chamado de periósteo, né? Como a gente vê aqui, ó, o periósteo ele tem duas camadas, uma camada fibrosa, que é mais protetora, e uma interna, que é chamada de osteogênica, que irá fazer a produção de células sanguíneas, como o osteócito, o osteoblasto, o osteoclasto, né? Que são células que nós vamos estudar na sequência aí do nosso estudo. Além disso, cortando aqui o disco, o osso, né, nós temos o osso transversalmente, além da medula óssea, revestindo esse canal, nós temos uma outra estrutura de tecido conjuntivo, que é chamado de endósteo, que reveste esta cavidade, certo? Os ossos curtos. Os ossos curtos, né? Acabamos de falar as peculiaridades do osso longo, tem bastante detalhe, como nós falamos. Então, os ossos curtos são aqueles que o comprimento, a largura e a espessura são equivalentes. Então, se vocês observarem essas dimensões, como eu tenho falado, não necessita de vocês decorarem. Olha, observem, as três dimensões são bastante iguais. Então, aqui nós temos os ossos do tarso, os ossos do carpo. Então, são ossos curtos, quando as três dimensões, comprimento, largura e espessura, se equivalem. Agora os ossos laminares ou os ossos planos. Os ossos laminares ou os ossos planos, então é quando o comprimento, olha, e a largura predominam sobre a espessura. Então nós encontramos esses tipos de ossos nos ossos do crânio, como o frontal, parietal, occipital, a escápula, o externo, são considerados ossos planos por possuírem essas características. Bom, pessoal, terminados os ossos planos, nós vamos começar agora a falar um outro tipo de ossos, que é quanto à forma, quanto à sua morfologia, e não mais voltado quanto às três dimensões, como nós falamos, que é comprimento, largura e a espessura. Então, aqui nós temos, olha, a mandíbula, esse osso aqui é que parece um morceguinho, o esfenoide, o etimoide, que é esse daqui em laranja. Então, notem que são ossos irregulares, que nós não podemos definir onde está o comprimento, onde está a largura, onde está a espessura. Então, são ossos irregulares. Osso pneumático. Os ossos pneumáticos, pessoal, são aqueles ossos que possuem cavidades para passagem do ar. E eles servem para aliviar o peso dos ossos da face. Aqui anteriormente a face dá para ver onde eles se localizam, né? Quem são esses ossos? São o temporal, o etimoide, o esfenoide, a maxila. São ossos pneumáticos, né? Que vão possuir cavidades para passagem do ar. Nesse corte frontal dá para ver o seio frontal, o seio esfenoide, o seio maxilar, né? O seio corte frontal divide entre anterior e posterior. Então, o que vocês conhecem bem popularmente como sinusite? A sinusite nada mais é que a inflamação desses seios paranasais. Então, quando eles inflamam, é eles que causam dor. Os ossos sesamoides são ossos que são inseridos entre tendões. Então, aqui a gente tem os metacárpicos dos pés, os ossos sesamoides que ficam entre tendões, que às vezes, quando eles inflamam, ocasionam o que a gente conhece como joanete. A gente tem aqui nos ossos do carpo o osso pisiforme, né? Que
localizado também entre tendões, né, ou processos capsulares, que a gente fala, que são ossos sesamoides. E o joelho que vocês dá para vocês sentirem aí, ó, que um ossinho que se move, né? Esse osso que se move é um osso sesamoide. Tipos de substância óssea. Bom, pessoal, existem dois tipos de substância óssea. Substância óssea compacta e substância óssea esponjosa. Esses dois tipos de substâncias são muito importantes para a distribuição do peso corporal entre os ossos. Então, isso daqui faz lembrar muito chocolate aerado, né? Para simplificar. Então, todos os ossos, sem exceção, todos eles têm substância óssea esponjosa e a compacta. Nós vamos falar como que é o comportamento dessa substância óssea esponjosa e compacta nos ossos longos. Então, como eu disse para vocês, o osso longo ele possui duas extremidades, que são as epífises, a epífise proximal e a epífise distal. Então, aqui nós temos, olha, a substância óssea esponjosa, que é essa daqui toda trabeculada, aquela zona aerada de chocolate, olha, e o que reveste essa parte é a substância óssea compacta. Por que é toda trabeculada nas epífises? Porque nas epífises ocorre um encontro maior entre os ossos, exigindo maior distribuição do peso corporal. E é aqui na região da diáfise, né? Na região da diáfise, olha só como é o contrário, né? A gente já tem bastante quantidade de substância óssea compacta e pouca quantidade de substância óssea esponjosa. Então, isso aqui no osso longo. O osso curto, né, que são os ossos do caco, ossos do tarso, como nós exemplificamos, também vai ter esse comportamento, e com um comportamento também muito semelhante à distribuição das epífises dos ossos longos. Vai ter bastante quantidade de substância óssea esponjosa e pouca quantidade de substância óssea compacta. E, para finalizar, nós temos os ossos planos. Os ossos planos é aquele que o comprimento e a largura predominam sobre a espessura. Exemplo, os ossos do crânio, frontal, parietal, occipital, a escápula, né? Então, aqui ele faz lembrar bastante mesmo ao jeito que a gente pega um chocolate aí aerado. Até coloquei aqui para vocês não esquecerem mais e lembrarem na hora da prova que o professor cobraram em vocês. Então, aqui nós temos, olha, nesses ossos planos, nós temos duas camadas, né? Duas camadas de substância óssea compacta e uma camada óssea esponjosa. E devido a essa conformação de duas camadas de substância óssea compacta e uma camada de substância óssea esponjosa, é chamada de dipley, né? Olha aqui no chocolate também, para vocês esquecerem, olha como faz lembrar, né? Duas substâncias ósseas compacta e a substância óssea esponjosa, uma dipley. Tá ok, pessoal? Nós vemos na próxima aula. Muito obrigada.